Aí, deu certo. Bom, nessa segunda parte da aula, o que ficou para a gente pensar foi esses processos de adolescência, né, na contemporaneidade, e quais que são os efeitos de pensar essa adolescência que se constrói nesse cenário, né, contemporâneo, num cenário em que a lógica do consumo, da produção, e da produção individualizada, né, do consumo individualizado e incessante, produz um efeito na subjetividade e produz um efeito na subjetividade de adolescentes que são vistos como essa potência de um homo sacer. Homo sacer é um conceito de Agamben que estrutura um pouco a leitura que vocês têm lá no capítulo 5, de pensar que o Homo sacer ele era uma figura do direito romano, em que ele era destituído da reconhecimento de vida e de cidadania, e que esse sujeito, então, poderia ser eliminado, e essa morte não representava um processo de luto, já que não era uma vida reconhecida como uma vida jurídica, uma vida, né, social. Então, eram pessoas não consideradas pessoas, né? Assim, figuras humanas dessubjetivadas, desconsideradas a sua subjetividade, não consideradas pessoas, e ao não serem consideradas pessoas, a sua morte não era tida como um processo de luto ou de perda. Então, a gente tem essa figura do direito romano pensada na contemporaneidade e lida por Agamben como vida nua, que é a vida destituída do seu reconhecimento social e político. É uma vida que não tem garantias de representatividade política, de lugar social, em que a eliminação culminaria numa manutenção da lógica neoliberal necessária. E aí, quando a gente pensa, né, assim, nessa contemporaneidade, a gente pensa que o que a gente estava construindo até agora como ato e autoria, quer dizer, eu me afirmo enquanto sujeito no mundo, num lugar político nesse mundo, a partir daquele ato que eu provoco e que eu sou vista a partir desse ato, que seja pelo medo, que seja pela produção do medo no outro, que me garante um poder. Então, assim, nesse cenário de servir a uma lógica, a gente serve ou a gente é atravessado por essa lógica neoliberal. Não tem uma subjetividade que esteja apartada do seu laço social. A gente, para se tornar a gente, para a gente ser sujeito, para a gente ter os nossos desejos, a gente tem esses desejos permeados e dentro de uma cultura. Os nossos conflitos, os nossos modos de sofrimento, eles estão inseridos dentro de uma cultura. Então, o que a gente sofre hoje em dia não são os mesmos sofrimentos de um outro modelo econômico ou de uma outra forma experimentada em momentos anteriores. Por exemplo, o que a gente tem hoje em dia como uma forma de adoecimento mais comum das crianças é a ansiedade. Essa ansiedade na infância, né? Crianças extremamente ansiosas, fixadas, isso também muito decorrente do uso excessivo de telas. As telas, né, a iluminação, a forma da incidência dessa luz nos olhos da criança pode provocar dificuldades ou comprometimentos do desenvolvimento ocular, pode desenvolver uma ruptura no ciclo circadiano, né, que é pensar o ciclo do sono, do despertar, do estar dormindo e do estar acordado, né, do corpo, esse metabolismo entre o acordar e o dormir, ele também é alterado pela incidência da luz, o uso das telas no escuro, que as crianças, né, vêm relatando de usar a tela do celular à noite, às vezes a criança acorda ansiosa no meio da noite, fica mexendo no celular até amanhecer, ou então eu trabalho com crianças, né? Hoje em dia, assim, dentro da universidade, eu oriento estágio com crianças.
E aí o que a gente vê de muitos relatos são as crianças que chegam da escola no período da tarde e fica mexendo no celular até a bateria descarregar ou então até dar sono, né? E aí vai mexendo no celular até 2, 3 horas da manhã, depois tem que acordar cedo, não consegue acordar cedo. Então há uma alteração no ciclo de descanso, de repouso dessas crianças, e isso, né, também produz elementos para essas ansiedades. Então, o modo como a gente vive atualmente, ele vai dar os contornos para os nossos modos de sofrimento e adoecimentos psíquicos. Quando a gente está pensando, então, numa lógica atual do neoliberalismo, do que a gente comentou, assim, seja um empreendedor de si, faça o contrato imediato, né, sem passar ali pela CLT, então ofereça um serviço para essa clientela, cada pessoa, então, ela passa a ser não passa a ser, né? Mas assim, ela tem um incentivo, uma lógica de trabalho em que esse microempreendedorismo individual, ou não, que não passa pelo CNPJ, né? Pela pessoa jurídica, mas que passa por outras formas, como influencer, de estar nas redes sociais, nas mídias, no TikTok, né? Trazendo uma imagem de si como produto. Então, a gente vê que há uma transformação da vida social, da nossa vida pública, da nossa vida particular publicizada, e é isso que gera o monetiza. A imagem é individualizada, a imagem é monetizada. Então, o que a gente vê é que esses modos, então, contemporâneos de lidar com a tecnologia, com o contexto, né, político e social, são modos em que vão trazer atravessamentos ou que vão trazer fatores de incidência nessa subjetividade, o modo como você se vê, como você se reconhece, principalmente crianças, quando a gente pensa que as crianças estão no processo do desenvolvimento. Então, no comecinho, né, a gente conversou sobre a criança, o bebezinho, ele começa a se encantar pela imagem do espelho, pergunta quem é ele, né, subjetivamente, se ele é ele mesmo naquela imagem, o que o outro quer de mim com essa imagem que eu ofereço. A criança, né, também nesse processo da especularização da imagem fomentada pela rede social, isso vai trazer para ela modos, né, de responder quem eu sou, o que eu quero para mim, mas não mais calcado nessa imagem unicamente de alguém da família, mas algo disperso. Algo disperso nessa, o que vão pensar de mim depende da quantidade de likes ou quantidade de interação que eu recebo dos conhecidos ou dos, dos seguidores. O que eu estou falando? Por que disso tudo, né? De pensar que a lógica como a gente se relaciona vai, vai influenciar como a gente se posiciona no mundo, como a gente se apresenta para o mundo. E isso não vai ser diferente desses adolescentes que estão nesse contexto da periferia, no contexto da marginalidade e no contexto que a gente viu de estatísticas que se repetem sobre a criminalidade, a tipologia e o perfil, tipologia infracional e o perfil dos adolescentes que ocupam o sistema socioeducativo e das pessoas adultas que ocupam o sistema prisional. Quer dizer, há algo da racialidade, com certeza, há algo da manutenção de uma violência dessas pessoas marcadas pela racialidade, em que esses corpos, então, eles são colocados como efeito e produto desse cenário neoliberal. Quando a gente volta a pensar na colonização, ela foi necessária, assim, né, o capitalismo, ele não está fora da escravização. E a escravização não está fora do capitalismo. Não são figuras opostas, são complementariedades. Para que o capitalismo no Brasil ele se tornasse como esse modelo hegemônico econômico, ele foi sustentado primeiramente pela escravidão das pessoas trazidas, né, da África, principalmente, primeiro, né, pelos indígenas, depois pelos povos africanos, e que hoje em dia esses rastros da escravidão, eles se mantêm, que a gente continua tendo a exploração da mão de obra,
principalmente de pessoas pretas periféricas, né? A gente teve casos anunciados recente, o caso da Madalena, se não me engano, o nome da mulher que foi mantida como uma propriedade da família, passada de geração a geração, né? Como um bem, né? Casou, toma essa mulher, né, preta que vai fazer o serviço doméstico dessa família branca. Então a gente tem casos que continuam nessa lógica da escravidão histórica, mas a gente também tem outras formas de escravidão, pela forma, né, da exploração do trabalho, em que a manutenção do neoliberalismo ela vem na lógica da exploração. Então a gente tem ali rastros de uma organização social que se mantém, que se estrutura via exploração. E se a gente tem algo que se explora, explora para quê e qual finalidade? Se explora para consumir algo. E aí o consumo, o consumismo e consumo e a manutenção da mercadoria é fundamental para o exercício ou para a estruturação desse capitalismo. E esse termo consumo, consumir, a gente pode pensar até na gramática, né, assim, no significado dessa palavra. O que seria consumir? Se eu estou aqui com uma garrafa de água e tem água, eu vou consumir essa garrafa de água, essa água, durante esse tempo que eu estou aqui é, conversando com vocês. Então, é algo que eu incorporo. Eu vou consumir algo para alimentação, vou comprar mantimentos para eu consumir durante esse mês, por exemplo, no supermercado, faço minhas compras, aquilo ali eu vou consumir, vou incorporar esse objeto. Então, o consumir tem algo da incorporação, mas o consumir também tem algo do desfazer. Quando a gente, né, experiência lá de criança e tal, pega o fogo, pega um fósforo e deixa o fósforo queimar. Esse palito de fósforo ele vai sendo consumido pelo fogo, né? Ele vai sendo deteriorado, ele vai ser acabando. Consumir, então, tem também essa forma de acabar, de falecer, de transformar essa matéria em uma outra coisa que muda para sempre. E ao mudar para sempre, também tem um efeito de inutilidade. Aquele palito de fósforo queimado, ele não vai ter a mesma função nem efeito do que o palito de fósforo não consumido pelo fogo, né? Então a gente tem essa lógica do consumir como uma palavra primordial para o funcionamento do neoliberalismo. E aí se a gente pensa então no que a gente começou a conversar sobre o Homo sacer, que é uma vida consumida despojada do seu direito ou da sua dignidade, de reconhecimento de existência. Depois a gente tem o Agamben que traz uma releitura desse Homo sacer como a vida nua, aquele sujeito que foi consumido da sua humanidade. Ele foi consumido, ele perdeu esse algo porque alguém também se apropriou. Alguém também pegou e tirou como essa alimentação em que a gente suga algo, que a gente tira algo, que a gente se apropria de algo. Então a gente tem essa figura do Homo sacer, da vida nua e a vida da adolescência. Mas o que isso tem a ver? Né? Assim, de uma manutenção desse poder pelo consumo. O adolescente que eu comentei com vocês, né, com um exemplo, assim, ele praticava roubo de carros para consumir uma imagem de um homem viril, de um homem macho conquistador de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, ele era consumido por essa mesma lógica. Uma vez que ele não tinha acesso àquilo, aquilo era possível a partir de um roubo, e esse roubo culminava na medida socioeducativa. Então, a gente tem aí um adolescente que, ao mesmo tempo que consome uma imagem ofertada desse homem viril, ele também é consumido por esse mesmo sistema que coloca ele não como aquisição do bem, mas como adolescente destinado à medida socioeducativa. E aí, esse então é um ponto importante de pensar um direcionamento
político e econômico a esses corpos, aos corpos que são os consumidos pelo sistema da qual eles estão inseridos. E ao serem inseridos, é, eu não sei se foi no começo da aula assim, que a gente começou a falar de esses corpos segregados, mas como se eles estivessem fora. Eu acho que, pelo contrário, eles não estão fora, eles estão tão incluídos que eles são consumidos. Eles estão tão incluídos nessa lógica neoliberal que eles são consumidos pela essa mesma lógica neoliberal, sendo reconhecidos apenas no seu não reconhecimento, ou como vida nua. E aí, o que a gente precisa pensar? Que, enquanto modalidade de ressocialização, só se torna eficaz quando a gente pensa, vocês colocaram uma palavra importante, que é a responsabilização. Só que aí não é a responsabilização do faça você mesmo, mas a responsabilização de todo um cenário social em que esses adolescentes estão inseridos. Seria então importante conversar com esses adolescentes para além de um empreendedorismo, por exemplo, que a maior parte dos adolescentes eles estão inseridos nas escolas, dentro das unidades socioeducativas, ou então fazendo cursos profissionalizantes com instituições parceiras, é pensar que esses adolescentes, em momentos, possam ter acesso a conversas sobre projeto de vida. Nesse projeto de vida, não no sentido meio bucólico, assim, de uma ilusão, de seja você mesmo, mas, assim, de projeto de vida que seja calcado numa leitura crítica da realidade, né? Um projeto de vida que seja pensado num letramento racial, num projeto de vida que reconheça a desigualdade social como um elemento da qual eles estão inseridos, eles são postos. Então, como conversar com adolescentes inseridos na lógica da exclusão sobre a exclusão, né? E aí é fazer o jogo do incluir, do não incluir, né? Porque eles estão incluídos desde que segregados. Eles estão incluídos desde que não pertencentes a um território comum, que é dessa cultura hegemônica valorizada pela branquitude, valorizada pela classe média, valorizada pela ideia de uma família que tem uma estrutura de mãe, pai biológico, pai provedor e a mãe meio que entre a pedagogia e a psicologia das crianças. Ah, Caroline, pode falar. Uma observação, Débora, tem uma parte do documentário e tem uma jovem que ela traz justamente essa crítica da escola enquanto esse espaço de crítica e de reflexão, ou a escola enquanto espaço de reprodução. E justamente Uhum. ela traz essa implicação, né? Aqui na escola a gente não é ensinado a pensar, a gente não é ensinado a aprender, a gente não Uhum. é ensinado a tecer críticas, né? Mas sim reproduzir e aceitar as coisas como elas são dadas. E causa um pouco o que está trazendo agora, né? Não, e esse é um recorte importante, assim, que você coloca, que é exatamente quando, por exemplo, se a gente pega a história da família, a história da adoção. Primeiro, que a gente tem as crianças, né, no início ali aqui no Brasil, assim, no início do século XX, a gente tem ali uma figura dos filhos de criação. Os filhos de criação, eles não eram reconhecidos como filhos, como os filhos biológicos, né? Tinha assim uma segregação, e esse filho de criação ficava meio que entre um serviçal e entre alguém que aquela família está fazendo uma caridade. E aí, então, a gente tem que essas crianças pobres, esses filhos de criação, eles estão ali numa família para aprender um ofício. O lugar deles vai ser um lugar de servir à manutenção dos privilégios de outras pessoas que têm o acesso a esse privilégio. E aí, quando você fala, né, esses adolescentes, eles estão ali para reproduzir, que não é para aprender e nem pensar criticamente, é para serem mantidos nesses lugares do ofício, dos lugares das crianças, das pessoas que vão ser produzidas
para serem consumidas como mão de obra de uma classe privilegiada. E assim elas são duplamente consumidas, né? Tanto dessa formação de uma mão de obra para servir, e ao servir ela é consumida, e como também sendo consumida no sentido de não há nada que você possa ser a não ser estar nesse lugar do serviço. Aprender um ofício para ficar sempre lá. E aí a gente vê na história, né, na história dessas escolas no Brasil, quando a escola era de 4 anos obrigatórios, 1930 mais ou menos, essa escola não era para todo mundo, era para determinada classe social, e geralmente classe social média, média, média alta e alta. E aí, se houvesse ensinos para classes populares, esse ensino não era igual ao ensino oferecido para classes privilegiadas. Essas crianças eram colocadas para ensinos de trabalho braçal. E aí isso não se diferencia quando a gente tem um ministro da Educação do governo anterior, não, da Economia, o Guedes, né? Falando que a universidade não é para todo mundo, não. Por que que a universidade não é para todo mundo? Porque tem que manter, né, que tem que produzir uma parcela de pessoas que estão aí, não saíram do seu lugar de ofício. Não estão mais servindo? Como assim? Agora eles vão ser intelectuais? E aí, então, quer dizer, algo que que se mantém nessa expectativa de quem é o serviçal. Quem vão ser as crianças, os adolescentes que vão ser mantidos e consumidos por essa lógica neoliberal. De quem você serve, para que você serve, é quem você consome, que você é consumido. Né? E aí, o que a gente vê isso enquanto um efeito na adolescência? Um efeito disso são as expectativas futuras que vocês, né, colocaram aí sobre esse documentário do Nunca Me Sonharam. Existe uma adolescência que é sonhada, uma infância que é pensada principalmente no projeto econômico de industrialização 1950 do Brasil, que é pensar uma infância que é futuro da nação. Uma infância que vai ser investida para ser o Brasil do amanhã, o Brasil da potência, o Brasil da saída de uma escravidão versus industrialização. E aí a gente tem um cuidado da infância que é colocado, né, nesse tempo como uma infância futuro da nação. Mas qual infância? Toda infância? Qualquer infância? Talvez não. Eu tenho outro slide assim, de outra aula que eu acho que seria interessante até mostrar para vocês, para a gente poder fazer essa amarração do que eu estou falando. Olha só. Olha só. Opa. Essa infância. Estão vendo a cena? Sim. Essa é uma cena do Brasil. A gente vê aqui duas crianças embaixo, uma criança em cima, provavelmente essa criança está lendo, e um acesso a uma forma de conhecimento de ascensão social, no qual essas crianças aqui embaixo, nuas, estão apartadas. Você vê que na cena aqui, essa criança embaixo segura uma fruta, parece uma laranja, bem Brasil tropical. Então, a gente tem uma infância que não tem esse direito da infância, de viver a infância. É uma infância destinada a um serviço. Quando a gente vê essa outra cena, também Brasil colonial, o que a gente vê? Do quadro anterior, mas duas crianças pequenas que ocupam a cena aqui embaixo
E parece muito quando, por exemplo, hoje em dia, né, a gente está se alimentando, aí tem o seu petzinho do lado que está pedindo comida para você com os olhos famintos, né? A impressão que dá é que essas crianças aqui têm esse lugar meio que de pet, assim, né? Pegando restos do prato, ou as migalhas, ou o que sobra, o que que essa mulher não quer. E a gente tem outros corpos aqui atrás, que são corpos que ocupam lugar de objetos. Você vê que tem uma mulher aqui que está com um espanador, que possivelmente ela tem um efeito de ventilador, um ar-condicionado. Então, a gente vê aqui que nesse cenário, essa lógica, né, de quem serve, quem é servido, não se rompe quando a gente, em 2020, alguma coisa, 22, 22, talvez, a gente tem o ministro da Economia que fala que a universidade não é para todo mundo, que a gente vai continuar produzindo corpos que vão servir a determinadas outras infâncias, né? Ou outras classes. E aí, quando a gente pensa no cuidado da infância, por exemplo, olha só, a gente tem aqui, em 1934, um serviço de saúde mental que diagnosticava as crianças que iriam para classes especiais, de acordo com os seus processos cognitivos ou sua capacidade de aprendizagem. Mas se a gente tem uma infância que saiu desse lugar aqui, será que essa infância que saiu desse lugar vai ter o mesmo tempo de aprendizagem do que essa infância que está aqui nesse lugar, fazendo essa leitura aqui em cima? Tá? Então, a gente vê que já tem uma segregação aqui pelo processo de aprendizagem. Há infâncias que vão serem consumidas pela lógica neoliberal e infâncias que vão consumir. E aí, quando a gente pensa, então, eu estou falando da infância, mas a gente também está falando da infância e da adolescência, né? Essa criança que nasce num contexto da periferia e que não é esperado que ela desenvolva mais habilidades além do que é esperado para a periferia, para esse lugar de anulação, esse lugar que é, tem um exercício da violência, a gente não está falando que esse adolescente vai ser uma outra coisa, vai ser uma outra pessoa. É uma continuidade dessa experiência. E aí, eu não sei se vocês assistiram. Ah, só deixa eu terminar essa parte aqui, ó. A gente tem 36 pensando em crianças que elas vão ser aplicados testes psicológicos para detectar tendências biológicas, se vão ser de tendências biológicas à criminalidade de crianças delinquentes ou abandonadas. Abandonadas ou delinquentes. A gente tem testes psicológicos em crianças abandonadas, esse que a gente viu do desamparo sociopolítico, ou delinquentes, que seria essa ideia de uma solução para a condição econômica que essa criança está vivendo, fazendo bico lá, um aviãozinho, o X9, né? Assim, esses lugares, então, que essas crianças abandonadas, elas são submetidas a testes para verem a predisposição biológica à criminalidade. Então, a gente tem uma infância que vai para a correção, como no caso do contador de histórias, que ficou como exemplo para vocês. Aquele menino, a mãe, né, foi ludibriada, de certa forma, com essa propaganda de aqui na FEBEM o seu filho vai ser doutor, seu filho vai ser médico, vai ser engenheiro. E aí aquela mãe, pensando no futuro dessa criança, leva a criança para a FEBEM. E a FEBEM nunca foi, né, assim, pensada para ser esse lugar de progresso, mas de manutenção. Manutenção dessas hierarquias sociais de classe, raça e gênero, né? Quando a gente está pensando numa criminologia que seja crítica, ela precisa passar por leituras históricas que sejam atravessadas por esses marcadores sociais: raça, gênero e classe social. Só que não só isso, acho que a gente também pode incluir assim a deficiência, as doenças crônicas, né? Assim, esses atravessamentos que
designam um lugar comum para crianças e adolescentes que não que estão à margem ou marginalizados. Esse termo marginalizados, acho que é importante, né, de pensar que não é sobre marginalizado, sobre ser bandido, mas marginalizado é colocado à margem ou aquém de uma cultura centrada. Mas isso não quer dizer que eles estão fora. Por estarem marginalizados, eles estão incluídos nessa cultura que se mantém centrada em determinados corpos e determinadas lógicas. E aí, por fim, 46, esses são as primeiras formas, né, de correção do tratamento da infância, dessa infância desprivilegiada, né? A gente tem no campo da saúde mental uma instituição que seria equivalente aí a um hospital psiquiátrico infantil, que é o Centro de Orientação Juvenil, que é uma clínica de higiene mental, aí pensado nessa higiene mental enquanto limpeza, né, dos problemas sociais e considerado como até essa responsabilidade, né? Você é bandido porque você é vagabundo, porque você não trabalha, porque é pensar na mendicância nesse meio do século XX, né? Assim, a mendicância era falta de vergonha na cara. O problema do Brasil era o pobre, né? Então a gente vê esse movimento higienista, esse nome higienista, ou higiene mental, parte muito da eugenia. A eugenia é uma forma de separar. A eugenia ela se estruturou como uma forma política no nazismo, em que você separa as raças, né, assim, privilegiadas, as raças esperadas, a raça ariana, como o centro, e tudo que não é europeu, tudo que não é ariano, tudo que não é branco, é periférico, é marginalizado, está à margem disso, né? Isso é eugenia, é a separação da qualidade entre raça boa e raça ruim. Entre aqui e a raça boa tem que ser valorizada e permitir a reprodução maciça para que o mundo seja ocupado por essa raça boa, esperada, ariana, e a raça ruim é tudo aquilo que não é ariano pode ser eliminado. Então a gente começa aí nesse processo histórico, o eugenismo político, né, de uma forma que ganha o espaço político de um Estado. E aí, esse higienismo mental, higiene mental, parte também da eugenia, de separar aquilo que é louco está relacionado à criminalidade e a criminalidade a essa responsabilidade individual do pobre, do mendigo, do doido da rua. E aí a gente precisava dar uma limpeza, né, uma higienização nessa sociedade, visando progresso lá, né, nessa ideia do projeto nacional, de desenvolvimento nacional, pensando num país que pudesse limpar dos seus próprios problemas. Então, aí eu acho que é importante a gente pensar, hoje em dia, o que isso afeta na estruturação, na composição das políticas públicas, quando a lógica também do higienismo se mantém velado. E aí a gente coloca ou dá à luz, né, por exemplo, nesses casos que eu coloquei lá para vocês no capítulo 5, se não me engano, dos casos da punição, da cultura de punição. Aí eu vou só retomando para vocês, por exemplo, eu vi da cultura de punição. Na cultura de punição, no último capítulo, a gente vai ter o caso do Túlio. O Túlio, ele dá o exemplo de que ele passa do provisório para a internação, e nesse período os adolescentes são colocados dentro de uma cela e eles apanham de chinelo, e um dos chinelos está escrito socioeducação. E aí o Túlio traz a nomeação de que aquele instrumento representa a metodologia aplicada no corpo dele,
que é um corpo a ser punido fisicamente, e ele dá um nome de aqui não é sócio educativo, aqui é um sócio espancativo. Quando ele faz essa troca do sócio educativo para o sócio espancativo, ele nomeia a metodologia de atendimento que ele tá, de tratamento que ele estava recebendo ali naquele centro socioeducativo. E aí é pensar, então, que existe, né? E o que eu estou pensando nesse histórico, né? Existe uma produção histórica no Brasil que não cessa em se repetir à medida em que esses mesmos corpos ocupam historicamente as mesmas posições sociais. E que passam, então, por uma socialização que vem da punição, que vem da transformação do socioeducativo em socioespancativo. E aí tem mais outro caso, né? Tem o Ismael, que quando passa pela primeira audiência, o juiz fala assim: ah, você vai para um lugar melhor para poder cumprir a sua medida socioeducativa. E ele fica fixado nesse lugar melhor. E ele, esse termo, né, lugar melhor. E aí ele pensa: não, lugar melhor, então vai ser o lugar onde eu vou jogar futebol, porque eu gosto de jogar futebol. Então, se eu for para um lugar melhor, vai ser um lugar que eu vou poder jogar futebol todo dia. E aí ele, né, faz essa construção e fala para o agente socioeducativo: ah, aqui tem futebol todo dia? Que é isso que ele entendeu, que era o lugar melhor. E aí ele fala: você quer jogar futebol? O agente, né? Você quer jogar futebol? Então vamos jogar. E aí começa a bater no menino, porque o menino foi arrogante de achar que ali era um lugar de diversão. Mas era isso que o menino estava entendendo. Quer dizer, a medida socioeducativa não vai fazer o efeito esperado da responsabilização subjetiva, porque ele nem entendeu o que ele está fazendo ali. Ele não entendeu para que serve aquilo. O que é a medida? O que é o centro socioeducativo? E aí, quando ele chega lá, ele sofre os efeitos de uma organização social que é de eliminar. Aqui você não pode sonhar. O seu lugar melhor não é um lugar que ele pode sonhar que é um lugar que ele vai jogar futebol todos os dias. Isso é colocado no corpo como uma punição. Aí vamos ver mais, né? Vou pelos casos, assim. Aí eu só falar mais um, do Otávio, que ele fala sobre um ritual de passagem, de colocar todos os adolescentes que vão sair do provisório para internação, dos alojamentos, e aí eles são colocados numa cela, apanham com toalha, toalha molhada, nos lugares onde tem a roupa, né? Assim, então a camiseta, até aqui assim, porque tem a camiseta, né? A camiseta que vem, cobre os ombros, e a do joelho para cima, que é onde está escondido pela bermuda. Então, tem essa preferência na parte do corpo com toalha molhada, porque dói e não produz tanto os roxos, e nessa parte do corpo que é coberta pela roupa. E aí, o que a gente tem nessa experiência, tanto do sócio espancativo quanto essa da toalha? Há uma instrumentalização da violência. Há uma instrumentalização da violência cada vez mais inteligente. Ela vira um mecanismo. Ela vai sendo produzida e reproduzida e aprimorada, refinada a cada tempo. E aí, como que a gente pensa num sócio educativo que passa pelo sócio espancativo, ou que se confunde? E que não é lugar melhor de ninguém, já que não pode jogar futebol. Caroline. Débora, fiquei com uma dúvida. Tem até um conceito na apostila, se não me engano, vem de Lacan, assentimento subjetivo. Eu não sei se tem a ver diretamente com essa responsabilização, sim ou não. E minha outra dúvida é como é que você produz esse processo de responsabilização, né, esse sentimento subjetivo, num cenário em que a violência ela é respondida igualmente com violência, né? Só que a violência, quando é praticada por uns, é punida, quando é praticada por outros, não. O que é, assim, nesse primeiro o conceito, né? Quando a gente pensa nesse assentimento subjetivo, não quer dizer que é sobre aceitar a posição que você está. Pelo contrário, é assim, você entender que você ocupa
um lugar, o seu corpo ocupa um lugar social que precisa ser pensado. Qual é esse corpo, assim, né? Desse letramento. O meu corpo, eu sou um adolescente com baixo nível de escolarização, com baixo nível de profissionalização. Eu tenho uma família numa situação de vulnerabilidade, mas o que que me faz buscar os direitos? Por exemplo, é, aqui, né, eu tenho um exemplo de CRAS, vocês sabem o que é CRAS? Centro de Referência e Assistência Social. E lá a gente, tem muitos famílias e jovens, assim, vulnerabilidade social. E aí eu estou em Uberlândia e Triângulo Mineiro, né? E aí a política municipal do CRAS é oferecer uma cesta básica a cada 6 meses. Você pode comer só a cada 6 meses, né? Então você guarda esse pote de arroz para durar 6 meses. Então, a prefeitura oferece uma cesta básica a cada 6 meses. Aí a moça, a mulher, né, chega no CRAS pedindo a cesta básica, e aí os funcionários do CRAS são instruídos a falar: a prefeitura dá a cada 6 meses, mas vai no centro espírita ou então na igreja evangélica, que lá eles dão cesta básica todo mês. Aí o que que essa mulher responde? Ué, mas eu votei? Por que que eu preciso ir na igreja para poder pedir cesta básica? Eu tô aqui pelo meu direito, eu votei. Isso é de uma mudança subjetiva, de um assentamento, assim, de pensar de eu ocupo um lugar social e eu vou reivindicar por esse lugar social. Para que que eu tenho que ir lá na igreja para poder pedir a cesta básica, sendo que eu tenho a minha cidadania ou o meu direito negado pela instituição de assistência social? E aí é pensar esses pontos críticos assim com esses adolescentes. Não é também jogar confete de não, você vai ter um futuro, né? Vamos pensar como que você pode ser um sujeito político reivindicando para os seus direitos e quais são os direitos que você não teve acesso. O que que são direitos, né? Primeiro pensar, por exemplo, esse menino do futebol. Primeiro pensar o que que é um ato criminoso que ele cometeu, o que que ele estava envolvido. Às vezes ele estava lá não consegue reconhecer esse ato como um ato criminoso, porque aquele ato fez com que ele garantisse uma sobrevivência da família. Então não é criminoso. Passar fome é criminoso. Agora, buscar comida não vai ser criminoso? Ou vai ser criminoso por quê? Até essa ideia do crime, né? Assim, o que que é? Olha só que desafio, que interessante que seria pensar com os adolescentes, atores de ato infracional sobre o crime. Nesse sentido do crime, né? Qual que é a ideia que a gente tem de crime? Quem são os adolescentes que vão para o socioeducativo? Quem são os adolescentes que vão para a proteção? Será que é igual o acesso? Acesso, permanência? Hum. Então, não tem. Aí, o que fazer, o como fazer, não tem uma fórmula pronta, porque a gente tem que criar pensamentos críticos. E como que a gente cria pensamento crítico? Pensando. Porque se esse pensamento crítico for dado, aí é reprodução. Aí a gente vai cair na mesma lógica que você falou da escola, né? Do Nunca Me Sonharam. Vai só reproduzir, reproduzir, reproduzir. O crítico é justamente o que rompe com a reprodução. Mas vamos ouvir mais vocês nesses 14 minutinhos? Mas nada? Vocês não ficaram nem pensando um pouquinho? Pensando bastante. É o que mais faz é Nossa, pensar, né? como é que não pensa?
A gente já, pelo menos da minha parte, o sistema prisional é uma grande inquietação. Uhum. E aí você traz o sistema socioeducativo, e inquieta mais ainda, né? Essas questões que passam pela violação de direitos, né? Pela, como eu digo, pela precarização da dignidade humana. Isso particularmente me causa um estranhamento, uma inquietação muito grande. Então, qualquer tema que se trata dessa área, eu fico muito reflexiva, né? E enquanto você falava aí dos procedimentos, né, de segurança não tem nada, né? Passa mais por outras coisas. Isso também me recordava, né, das unidades prisionais e de todo o contexto, né, que perpassa já o prisional, né? Já são coisas semelhantes, mas no socioeducativo a gente sabe que o peso legal é muito maior por se tratar de pessoas aí menores de idade. Mas eu acho que essa aula já traz uma inquietação maior ainda, porque já misturei a psicologia, a psicanálise, e já é um desafio a mais, né, desse aprendizado, esse conhecimento. Então, eu, pelo menos, estou muito satisfeita com a aula de hoje. Que bom. Eu gosto quando eu causo inquietação, porque eu acho que no bom, sentido, né? de. Eu acho que no sentido, produziu alguma coisa, assim, né? Produziu, agora você precisa inventar o que você vai fazer com a angústia disso, né? E isso é importante. Isso é o pensamento reflexivo, que é um pensamento criativo, né? Que sai você, que tira você dessa zona do pensar reprodutivo, né? Quando a gente fica com cara de paisagem, assim, que é ruim, né? Sinal que a coisa não surtiu muito efeito. Que bom. Mais alguma dúvida? A gente fazendo a rodada? Não? Nada? Bom, gente, acho que era isso, né? Que eu tinha pensado de conversar com vocês, né? Pensando em pensar o que a gente faz com a socialização, ressocialização, inserção social, né? O que a gente pensa, como pensa a criminalidade infantil, criminalidade juvenil, com esses marcadores históricos, né? Eu acho que isso é importante. A gente não pode deixar a história de lado, né? Isso que se arrasta, isso que é formativo da nossa sociedade. Tem uma especificidade de ser brasileiro, né? Tem a especificidade de ser do Brasil. Isso vai encontrar diretrizes diferentes na Colômbia, na Argentina, na Espanha, Portugal, né? Assim, são outras adolescências. São outros modos de conceber o crime e o tratamento ao crime, ou o crime juvenil, a justiça juvenil, de certa forma. Bom, o que fica agora para vocês fazerem, tem as atividades, né? Vocês vão responder a um questionário até dia 28, o primeiro. O segundo, de hoje até o dia 4, se não me engano. Então, vocês têm mais ou menos 15 dias, eu acho, para fazer, uma semana para fazer cada. E depois um trabalho final, tá? E aí, esse trabalho final, as inscrições, está tudo especificado lá no cronograma. Também está especificado no final da apostila, que tem lá caderno de atividades. Tem as atividades, tá? As questões estão todas lá, tá? Não é novidade para vocês, as questões que vocês vão fazer, só dá uma passada de olho lá para vocês saberem o que vocês vão ser questionados. E aí, esse trabalho final, ele pode ser no formato de resenha, quando você pega um texto, uma obra, um livro que você já esteja preparando, ou lendo, estudando, e você comenta aquele livro a partir de outras referências bibliográficas, isso é uma resenha, ou resumo expandido, que seria o equivalente a um artigo reduzido. Todos esses documentos, eles são de 5 páginas, tá? Até 5 páginas.
a estruturação desses 2 trabalhos. E aí vocês têm até 16/7, se não me engano, para poder fazer esse trabalho e a inserção pelo Moodle. Certo? Hoje foi nossa última aula. A nossa carga horária é de 15 horas aula. Então, a gente só tem 2 encontros síncronos, semana passada e esse. Então, deixo meu agradecimento, né, de vocês a participarem, de ter provocado alguma coisa, né, ter provocado pensamento crítico, que produz um pensamento criativo. E aí eu estou à disposição, se vocês quiserem, né, tirar dúvida, pode me mandar aqui no chat, pelo e-mail também, tá? E vocês ficam à vontade para a gente continuar conversando. E aí eu desejo um bom curso para vocês, então, e boas oportunidades para as próximas disciplinas. Certinho? Muito obrigado, professora. Beleza, professora, obrigado. Pessoal. Boa Obrigada. noite. Até quinta-feira. Obrigado, Tchau, pessoal. Até mais, Muito pessoal. Obrigada, Tchau, tchau. professora. Boa noite. Obrigada, Tchau. professora. As aulas foram ótimas. Prazer foi meu, gente. Tchau. Prazer, boa noite. Muito obrigada. Boa noite.